noite a todos. Desculpem a pequena demora. Eu tive que reiniciar aqui só para poder habilitar minha câmera, né? Bem, todo mundo está me ouvindo bem? Como é que está o áudio para vocês? Beleza. Ótimo, muito bom. Bem, em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Esse nosso webinar, eu pensei em fazê-lo de uma maneira um pouco diferente dos demais, né? onde os outros eu acabava utilizando slides como apoio, como uma espécie de palestra online realmente. E o objetivo desse webinar hoje é uma coisa um pouco mais objetiva, tá? A gente deve ter mais ou menos uma meia hora aí de bate-papo. Eu quero explicar alguns pontos para vocês e vou deixar aberto para perguntas, tá? Vocês podem participar a hora que vocês quiserem. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, o chat está aí aberto. Vocês sintam-se à vontade para perguntar, que eu vou respondendo ao longo da nossa conversa, tá? E o meu objetivo de hoje é falar para vocês sobre a profissão de perito, né? Existem algumas místicas envolvidas ao redor disso e não tem tanta informação assim divulgada sobre como se tornar um perito, como atuar, né? E a profissão, o trabalho como perito pode ser exercida por qualquer profissional, tá, que tenha um curso superior. Então, se ele tem um curso superior na área de economia, engenharia, medicina, economia, acho que economia eu já falei, na área de TI, química, né, essas áreas mais específicas que em algum momento podem surgir algum tipo de necessidade de laudo pericial, esses profissionais podem atuar como peritos, ok? Não é necessário ter uma certificação específica. Obviamente que, se você tem uma certificação específica na área, isso vai ajudar muito, tá? Vocês como profissional, porque vocês vão precisar convencer o juiz ou o responsável por aquela vara onde vocês vão se apresentar como peritos, acreditem que vocês sejam especialistas naquela área específica de atuação. Tá? Então, primeiro ponto. Qualquer profissional com curso superior pode atuar como perito. Tá? Não precisa ter certificação, como eu já falei, mas se tiver certificação, ótimo. Algumas das certificações que nós temos, por exemplo, a CHFI, da ICO Consul, Certified Ethical Hacker Forensic Investigator. Tá? Certified Hacker Forensic Investigator. Ela é uma prova teórica, tá? Você não precisa necessariamente fazer o treinamento da ICO Consul, de CHFI, para poder fazer a certificação. Você pode simplesmente entrar no site deles, submeter a solicitação, pagar o voucher e fazer a prova. Então, tudo ok. Tá? Passou na prova, ok. Ganhou o certificado, se tornou um perito forense, de acordo com esse Consul. Só que esse Consul, ela não é um órgão que é utilizado aqui no Brasil como base para a seleção de peritos, como, por exemplo, para alguns órgãos americanos, como o caso do Pentágono. O Pentágono ele chancelou as certificações da ICO Consul para quem quer atuar como profissional na área de segurança em geral. Okay? Aqui no Brasil a gente não tem isso. Essas certificações também elas são importantes caso vocês queiram atuar como peritos dentro de empresas. Né? Por exemplo, vai trabalhar numa Big Four, né? Ernst Young, uma Price, KPMG ou Deloitte. É importante que você tenha a certificação para que eles possam validar que você realmente tem um conhecimento básico, né? A experiência a gente não tem através da certificação. A certificação te dá o baseline de conhecimento para que você possa, aí sim, começar a atuar como perito. Tá? Então, vamos lá. Tendo uma faculdade na área de TI, que é o nosso caso, né, você pode simplesmente se dirigir
ok? A uma vara de qualquer tribunal, né? Então, em geral, se dirigir, fazer uma visita, né, às varas dos tribunais. E aí o que você vai fazer? Você vai conversar pessoalmente com o diretor, não responsável, ou o juiz daquela vara em específico e dizer em que área você pode ajudar, né? Falar que você quer apresentar as suas credenciais e você tem como objetivo atuar na área de perícia, realizando laudos especializados, né? Ajudando aquele juiz nas ações judiciais que ele, porventura, possa precisar julgar dentro daquela vara específica. Okay? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês forem numa vara de um tribunal é ir com o currículo de vocês. Escreve um currículo bonito, tá? Aqueles currículos de uma página só, esquece isso, tá? Aquela historinha do pessoal de RH, não, você tem que colocar o currículo em uma página só, bem condensado, né, bem objetivo e tal. Não, isso daí não vale para você que quer se apresentar como um especialista. Então, um currículo com umas três, quatro páginas por aí, é um currículo interessante. Okay? Então, ali você vai colocar as suas formações, a sua experiência, os cursos que você já fez. O idioma é importante também, porque dependendo da situação, quando houver alguma necessidade de realizar um laudo em que envolva uma empresa, por exemplo, uma empresa multinacional e tal, isso daí vai ajudar, né? Tá. O Giliati está me perguntando se eu vou disponibilizar a gravação. Vou sim, Giliati. Tá, eu vou disponibilizar, vou jogar para o meu canal e aviso a vocês por e-mail. Eu mando um outro e-mail com link para vocês assistirem, ok? Esse mesmo e-mail que vocês receberam para poder avisar do webinar, vocês receberão para avisar da disponibilização da gravação do webinar, ok? Então, voltando aqui, né? Então, ok. Currículo especializado, currículo atualizado, né? Um currículo de 3, 4 páginas. Coloquem todos os cursos que vocês já fizeram. Tá? Se tiver certificação, ótimo, excelente. E qualquer outro curso que você tenha feito naquela área específica, que no nosso caso aqui é a área de TI, também é importante colocar. Apesar de ser necessário o curso superior, se você também fez um curso técnico, também coloque no currículo de vocês. No meu caso, por exemplo, meu primeiro curso na área de TI foi um curso técnico de processamento de dados, que eu terminei em 97, em 1997. Né? Então, foi a minha primeira formação na área de TI. Então, coloque isso no currículo também. Eu fiz um curso online na Universidade de Stanford, foi gratuito. Beleza, coloca também no currículo de vocês. Principalmente se esses cursos online, mesmo gratuitos, gerarem certificados. E o que a gente mais tem hoje em dia são esses cursos pelas universidades de Stanford, o MIT e várias outras universidades internacionais que disponibilizam cursos gratuitos dentro da área de tecnologia da informação. Não precisa ser especificamente em segurança da informação, ok? Porque quando a gente fala de laudo especializado, acaba sendo, de certa forma, uma coisa um pouco generalizada, né? Uma coisa um pouco generalista. Porque a área de TI, a gente sabe que tem N áreas de atuação. Então, independente da área do curso que você fez, se ele é vinculado à área de TI, coloquem também no currículo de vocês. Se vocês ainda quiserem levar os certificados de participação desses cursos, levem, porque isso também ajuda a comprovar o seu nível de especialização. Tá? Então, currículo atualizado, o que vocês tiverem de certificado também. Cartão de visita, que obviamente é importante, você tem um cartãozinho, com seu telefone, com seu e-mail. Se você tiver um site, um blog, também coloca lá, porque afinal o juiz não vai ficar mexendo no seu currículo o tempo todo. Quando ele precisar de alguém, ele vai ter uma pastinha lá com os cartões, você coloca no seu cartãozinho lá perito judicial, perito informático, alguma coisa do tipo, né? Perito especialista em tecnologia da informação,
E a partir daí ele já vai fazer a referência ao seu nome e vai te chamar sempre que você precisar. Tá? Também é importante que você deixe bem claro no seu currículo e também no cartão em que tipo de laudo você vai poder ajudar o magistrado, de forma que você possa orientá-lo da melhor maneira possível a indicá-lo como profissional naquelas situações mais específicas. Tá? Porque a gente sabe que existem várias formas de perícia, né? Perícia judicial. Okay? Outra coisa, não envie currículo por e-mail. Tá? Isso daí é cara a cara. Você tem que ir lá e conversar com o juiz, ou com o diretor da vara, do tribunal. Okay? Então assim, faça esse esforço de visitar os tribunais, né, a vara civil, criminal, né, seja lá o que for, eleitoral, daquele tribunal específico, conversar com essas pessoas. Porque quando você busca uma indicação, né, ser indicado como perito, você quer criar, em primeiro lugar, um vínculo de confiança. Né? Então, esse primeiro contato é da maior importância possível. Porque, apesar daquela história, né, a primeira impressão que fica, a gente saber da importância de não julgar as pessoas pela aparência e tal, isso tudo faz uma diferença. Sei lá, apertar a mão do cara, conversar com ele, mostrar suas credenciais, explicar que você está ali para ajudá-lo, você quer ajudá-lo, você quer somar ao trabalho dele, porque a demanda de um juiz é muito grande. E na maior parte das vezes, esses caras não têm nem quem acionar. Tá? Eles não têm essas referências. Né? Então, se você chegou, conquistou a confiança do cara, mostrou a que veio, mostrou que você tem conhecimento daquela área, você vai conseguir a indicação daquele juiz para o seu nome. Né? Então, justamente por conta disso, os juízes acabam vendo com muito bons olhos esses peritos, tá? Porque mostra que você é um profissional especialista e você está querendo ajudá-lo. Né? E como eu falei antes, como há uma demanda muito grande por esse tipo de profissional, pelo número imenso de ações que esses juízes têm que lidar diariamente, né? Você pode ir sem medo, tá? E se apresentar como especialista lá para os juízes. Okay? Que o seu nome certamente vai ser utilizado em algum momento. Tanto que é importante, um outro aspecto, é que é o seguinte, a quantidade de ações judiciais é tão grande que existe, inclusive, a permissão, né? Não tem nenhum tipo de restrição, em que o mesmo perito atue em várias ações ao mesmo tempo. Tá? Então, se o juiz tem 5 ações que precisam de algum tipo de laudo pericial, ele tem total liberdade de acionar o mesmo profissional para as 5 ações. Né? Então, isso, obviamente, vai reforçando cada vez mais esse vínculo de confiança entre o juiz e o perito, né? Se você realizar um bom trabalho, né? E, obviamente, vai gerando mais trabalho para você. Né? Quanto mais trabalho, mais dinheiro. Né? E isso, inclusive, é um outro ponto que a gente tem, principalmente na situação de hoje, onde nós vemos muitos profissionais que estão desempregados, ou então estão em algum trabalho que o salário não cobre completamente as suas despesas mensais. Então, essa é uma forma de você conseguir uma renda extra trabalhando na sua área de atuação. Né? E ainda, detalhe, ganhando respeito das pessoas. Né? Porque você começa a ganhar autoridade. Quando você começa a atuar como um especialista, você ganha autoridade de especialista, né? Obviamente. Então, onde é que, onde é que ele pode atuar? Né? Onde é que esse perito pode atuar? Bem, o profissional ele pode se apresentar nas vários dos tribunais cíveis, eleitorais, criminais e, inclusive, na Justiça Trabalhista, tá? O Tribunal Regional do Trabalho. Sendo que, assim, na minha opinião, na minha experiência,
a justiça do trabalho é a que mais gera demanda para esse tipo de profissional. No nosso caso em específico, tá? Perito da área de TI. Porque como tem muita demanda entre empresa, que é o empregador, e o empregado, onde um fala que o empregado cometeu determinados atos, o empregado fala que a empresa cometeu determinados atos, como, por exemplo, ele era monitorado sem saber, seus dados pessoais eram coletados pela empresa sem saber e tal. Então, existe uma demanda muito grande para esse tipo de profissional. Então, na minha opinião, né, o primeiro lugar onde você deve comparecer para se apresentar como perito especialista são nas varas dos tribunais trabalhistas, tá? Na justiça trabalhista. Lá, certamente, depois que você se apresentar, em poucos dias você já vai ter algum tipo de demanda, né? Em segundo lugar, na justiça, no campo civil, né? Na justiça civil. É um outro ponto interessante. No caso da justiça criminal, bem, também tem demanda? Tem, obviamente. Mas, né, resguardando-se dos riscos de se envolver nesse tipo de ação judicial, eu já eu, pelo menos, eu nunca me apresentei numa vara de tribunal criminal, porque por conta do receio mesmo, né, de me envolver em algum tipo de investigação e tal, e eu acho sempre um pouco mais complicado, né? Para a gente que tem família, a gente sempre acaba tendo um pouco do receio. Mas na justiça trabalhista, na justiça civil, vocês certamente terão demanda facilmente, tá? Isso é muito tranquilo. Um outro ponto que também é importante colocar é que existe uma diferença entre as duas esferas, tá? A esfera estadual e a esfera federal, tá? Na justiça estadual, normalmente a gente tem os litigantes, tá? Que normalmente são as pessoas comuns, né? Os cidadãos, como, por exemplo, na justiça trabalhista, onde você tem um empregado e um empregador. Tá? Isso acontece no âmbito estadual, tá? Na justiça estadual. Na justiça federal, a coisa já muda de figura. Uma das partes de uma ação na justiça federal sempre é a União. Tá? Ou então algum órgão originado da União, como, por exemplo, INSS, bancos do governo, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, DNR e tal, e os demais órgãos federais. Tá? Então, é importante saber que existe essa diferença. Okay? E com relação à habilitação na justiça estadual, eu falei que é interessante você se apresentar com currículo, né, um cartão de visita, os seus certificados e certidões, né, que comprovam que você tem aquele conhecimento, que você fez os cursos, que você tem um curso superior. Se você tiver pós-graduação, melhor ainda. Com mestrado, então acabou, você vai dominar a área ali, que obviamente que um juiz vai preferir um profissional com mestrado, porque mostra o nível de especialização dele, ou um cara com pós-graduação também, né? E então esse tipo de documento é importante. Entretanto, existem alguns outros documentos que também são importantes. Tá? Aí você pode conversar lá na vara do tribunal, se eles têm algum modelo, mas vocês também podem baixar esses modelos da internet ou pedir orientação a algum amigo advogado para poder construir esses modelos, que são uma declaração, tá? Essa declaração, você tem que declarar sob as penas da lei de que vocês não têm nenhum tipo de vínculo parentesco sanguíneo, por afinidade ou civil, por linha ascendente, descendente, ou colateral, até quarto grau, com aquele juiz, né, ou servidores daquela unidade judiciária em que você vai atuar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Né, porque isso mostra que você não tem nenhum tipo de ligação lá que criaria algum tipo de ação tendenciosa da sua parte
na escrita de um laudo pericial, né? O perito ele precisa ser sempre completamente imparcial, ok? E como eu sempre falo dos meus treinamentos de perícia forense, o perito ele nunca dá a sentença, né? Ele nunca fala, ó, fulano de tal é culpado disso aí. Tá? Você tem que reunir as evidências e apresentar as evidências para aquele juiz dentro de um laudo pericial, né? Remontando, né? Recriando o cenário daquilo que aconteceu, né? Para aí sim comprovar através das evidências se aquilo é real, é factível ou não. Tá? Só. Bem, eu vi que alguém entrou aí. Deixa eu só pedir para que vocês não ativem microfone nem câmera. Ok? Bem, continuando aqui. Então, a questão da ação imparcial, de não ter nenhuma ação tendenciosa. Obviamente que é importante que vocês saibam que, como peritos, né, vocês têm que seguir o que a gente chama de Forensic Sound Manner. Deixa eu até escrever aqui, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Opa. Forensic Sound Manner, ok? É como se fosse a maneira, a maneira correta de atuar de forma forense, tá? Ou a maneira forense de atuar, né? Porque aí entra a questão da coleta das evidências, a análise das evidências e tal. Existe uma série de passos que é importante que vocês sigam para que vocês não destruam as evidências e, acima de tudo, a outra parte, se ela quiser nomear um outro perito para revalidar o seu laudo, para refutar o seu laudo, esse outro perito ele precisa ter acesso às mesmas evidências que você. E essas evidências, elas precisam estar íntegras, né? Se aquele outro perito pegar as evidências e tirar um hash daquelas evidências, o hash tem que bater com o de vocês, como vocês colocaram no laudo, ok? Então, isso a gente só consegue com o que a gente chama de Forensic Sound Manner, ok? Respeitar e documentar a cadeia de custódia, todo aquele processo de forense é de extrema importância, tá? É importante saber que o juiz ele pode não ter tanto conhecimento disso, tá? Mas a outra parte, a parte litigante, se ela contrata um outro perito e aquele outro perito ele refuta a maneira em que você atuou como na execução do seu laudo, toda a sua tese, todo o seu trabalho, ele pode ir para água abaixo, que é trabalho perdido. Okay? Então, é necessário que sempre tenha esse cuidado de seguir esses métodos validados internacionalmente para aquisição de evidência, análise das mesmas, confecção do laudo pericial, tá? Para que o trabalho de vocês não seja em nenhum momento refutado, ok? De repente, qualquer conclusão, alguma evidência até pode ser refutada, porque isso é normal. O maior problema é quando a outra parte ela refuta o seu trabalho como perito. E é o que pode acontecer é você perder credibilidade. Se você perde credibilidade, aquele juiz fatalmente não vai te chamar para uma próxima ação. Okay? Então é necessário ter esse cuidado. Por isso que é importante, eu nunca fiz um curso na área de forense, tal. Pô, nunca fez? Beleza, não tem problema. Pelo menos vai pegar um livro, vai ler sobre o assunto. Existem normas internacionais como do NIST, tem uma é um grupo especial de normas, tá, que o NIST lançou. Vocês conseguem encontrar como NIST SP. Se colocar NIST SP Forensic no Google, vocês conseguirão o link dessa norma específica do NIST para que vocês possam seguir, né, possam ler, né, e a partir daí se basear
nesses métodos que o NIST, né, o NIST, cunhou para o governo dos Estados Unidos. Tá? A norma é 886, tá? NIST SP 886. Okay? Essa é a norma. Tá? E aí vocês conseguem muitas informações lá. Okay? Inclusive, eles têm norma para mobile também, que é a 800, deixa eu ver, 800.101, deixa eu ver, NIST SP 800.101, Mobile Forensic. Tá? Só buscar no Google que vocês conseguem encontrar o link e é gratuito, não precisa pagar, o PDF está lá disponível, qualquer profissional, qualquer pessoa pode baixar e ler e se basear nesse conteúdo. Tá? Inclusive os treinamentos que eu ministro sobre forense são baseados nesses conteúdos internacionais do NIST, bem como na certificação CHFI e em uma das certificações, que é GCFH, da SANS, JAC SANS. Tá? Deixa eu ver aqui o que o Ed está me perguntando. E cientificamente falando, o termo perito, por questões legais, seria utilizado para servidores que ingressaram mediante concurso. No Código de Processo Penal é tratado como assistente técnico. Pergunto, pois recentemente no curso de formação de peritos da PC-DF foi mencionada essa nomenclatura. Ed, concordo com você, tá? Legalmente existe essa questão, né, do nome, mas eu esqueci o termo agora. Assim, é senso comum usar esse termo também perito até para assistente técnico. Obviamente que no laudo você vai colocar lá assistente técnico, né? Mas o senso comum aceita que você se chame ou você seja chamado de perito. Beleza? Obrigado pela informação aí. Tá? Inclusive, Ed, você passou na prova, né? Você está guardando seu nomeado, né? Parabéns, muito bem. Eu vi lá no seu relato que você deixou lá no formulário lá que eu pedi. Cara, muito obrigado pela mensagem que você deixou e parabéns por você ter passado na prova do perito da Polícia Civil do Distrito Federal. Muito obrigado, muito obrigado. Aproveitando até para falar para vocês que eu treinei uma turma de peritos da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu não sei se ainda existe essa divisão, mas antigamente tinha uma divisão chamada DICAT. Deixa eu até escrever aqui. Isso aí, a Divisão de Investigação de Crimes de Alta Tecnologia. Né? Eu passei uma semana com esses profissionais, esses peritos, dentro da Academia da Polícia Civil em Taguatinga, treinando eles para a utilização de ferramentas de software livre em todas as fases de uma perícia digital. Né? É isso aí. Muito bom, Henrique. Muito bom. Torço por você também. Se precisar de ajuda, sabe que pode contar comigo. Né? É isso. Então, eu estava falando da questão documental, né? Eu falei da declaração, de que você não tem nenhum vínculo consanguíneo. Outra coisa que é importante, a cópia de certidões dos distribuidores cíveis e criminais das comarcas da capital, onde você vai atuar, né? E do seu domicílio nos últimos 10 anos, ok? Isso vai mostrar que você não tem nenhum processo, nenhuma ação judicial em cima de você, né? E que você pode atuar dentro daquela comarca de forma tranquila, porque não há nenhum interesse também em comum, ok? Porque alguém poderia citar que você tem um processo, ou você teve algum processo, e por conta de alguma ação favorável a você está atuando como perito, tal, aquela coisa toda que a gente sabe que pode se utilizar como informação contra você. Okay? Então, é melhor já se resguardar levando essa cópia dessas certidões
dos distribuidores civis e criminais dos últimos 10 anos. Tá? Outra coisa que é importante, outra declaração que é onde você coloca que você não se opõe, tá, à vista do seu prontuário pelas partes e respectivos advogados e demais interessados a critério do juiz. Tá? De repente, o advogado da outra parte, não, eu quero analisar o prontuário desse perito ou desse assistente técnico para verificar se ele realmente é de confiança, se ele tem algum tipo de envolvimento ou alguma ação judicial que possa desaboná-lo como profissional. Você tem que declarar, né, redigir um documento que coloca que você não se opõe a esse tipo de coisa. Né? Obviamente, é para mostrar que você não tem nada a esconder da sua vida atual e prévia. Ok? E qualquer outros documentos que o juiz possa vir a pedir em algum momento. Tá? Então, basicamente são esses documentos que vocês precisam. Ok? Relembrando, currículo atualizado, cartão de visita, certidões, certificados, diplomas, declaração de nenhum vínculo consanguíneo até quarto grau ou colateral com qualquer pessoa que atue ali dentro daquela vara, né, do tribunal, declaração, cópia das certidões negativas das comarcas, civil e criminal, nos últimos 10 anos, da comarca da capital, da comarca de onde você mora, da sua cidade, e a declaração de que você não se opõe às vistas do seu prontuário pelas partes, pelo juiz ou por qualquer outro interessado que o juiz indique. Ok? Então, basicamente são esses documentos que eu citei que você precisa apresentar. Um outro ponto que a gente tem várias instâncias, né, na justiça. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Os peritos, né, eles só atuam na primeira instância. Ok? Na segunda e na terceira instância, o perito ele não atua, porque os laudos gerados na primeira instância já vão servir como base para análise dos juízes e desembargadores na segunda e terceira instância. Ok? Então, basicamente isso. Vocês veem que assim, não é um bicho de 7 cabeças, não é um processo difícil, não é trabalhoso, não tem que fazer concurso, não tem que fazer provinha, nada disso. Basicamente, vai lá na vara, no tribunal que você quer atuar, você apresenta o juiz ou responsável, mostra suas credenciais, conversa com ele. Se ele der ok, fala, cara, eu quero tua ajuda, leva os outros documentos, ou se você puder, já leva todos os documentos de uma vez, quando você apresentar ao juiz, e se coloca em prontidão para ajudá-lo nos processos que ele precisar. Você vai ser bem visto pelos juízes e certamente eles vão gostar de saber que você está indo lá voluntariamente se oferecer. Obviamente, todo mundo sabe que você vai ganhar dinheiro com isso, né? Mas eles precisam dessa ajuda, mesmo que seja uma ajuda remunerada, eles precisam dessa ajuda. Até porque não é o juiz que vai pagar. Quem paga o perito são as partes, né? E com relação ao valor, não tem valor, tá? Não tem valor mínimo estipulado, não existe uma tabela de perito. Você pode colocar, por exemplo, R$200 a sua hora, você vai estimar quantas horas você vai utilizar para a execução, para a criação daquele laudo, para redigir aquele laudo técnico, né? E a partir daí você vai ter um valor e vai apresentar as custas para o juiz, né? Essas custas serão pagas por uma das partes daquele litígio. Okay? Esse é o único ponto que às vezes pode demorar um pouco mais, porque a gente sabe que a justiça é um pouco morosa, então, em muitos momentos, e pode demorar um pouco mais para você receber. Em compensação, como eu falei antes, na justiça trabalhista, que é onde tem maior demanda, as ações judiciais, os processos tendem a ser mais rápidos, tá? Muito mais rápidos do que na justiça civil. Então, você acaba recebendo mais rápido também. E se você atuar em vários processos ao mesmo tempo, você consegue, obviamente, ir recebendo os valores em momentos diferentes, o que vai te ajudando também a se capitalizar, né? Então, basicamente, esses são os pontos necessários para que você possa atuar
como assistente técnico ou perito, é, auxiliando o juiz, né, ou os juízes nas várias dos tribunais, né, sem necessariamente ter que passar por todo o percalço que a maior parte das pessoas acham. Deixa eu ver aqui, o Ed mandou outra. O Luiz, inclusive, aqui no Distrito Federal, há uma restrição para o desempenho de outra atividade que não seja a de perito, ou seja, a atividade policial deve ser de dedicação exclusiva. A Corregedoria emitiu um comunicado flexibilizando e permitindo ministrar aulas em universidades e escolas desde que acumulado. Já vi casos de peritos aposentados, mas ainda em atividade, desconheço. Não sei como funciona em outros estados. Já viu algo? Tá. Eu já vi isso com relação à Polícia Federal. Tá? Na Polícia Civil, assim, o Henrique acabou de colocar, essa legislação federal. Então, assim, acaba incidindo sobre toda a força policial do Brasil. Tá? Servidor público, em boa parte dos casos, ele é, justamente. Inclusive professores. Né? Professores, tem amigos meus, professores de universidades federais, que é dedicação exclusiva. Ele não pode nem dar curso. Né? O máximo que ele pode é escrever livro e vender, isso ele pode. Mas dar curso cobrando, não pode. Né? Ele é professor universitário, então está vinculado àquela universidade, só pode atuar naquela universidade. A questão do perito é a mesma coisa, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal. Né? Com relação aos peritos civis, que são, não da Polícia Civil, tá? Os civis, que são profissionais liberais, autônomos ou empregados de empresa, eles podem atuar tranquilamente como assistentes técnicos, independente de ter um CNPJ, de ser empregado de uma empresa, sem problema algum. Tá? Essa lei que o Waical, que o Ed e o Henrique colocaram são leis vinculadas aos servidores públicos. Ok? E fique claro isso para vocês. Obrigado, Henrique. Valeu. Obrigado, Henrique, e ao Ed por levantar esse ponto aí, porque eu acho que é interessante deixar isso claro para todos. Né? Bem, acho que assim, o conteúdo que eu queria passar para vocês é basicamente esse. Né? O meu objetivo aqui é ajudá-los para que vocês tenham duas coisas que eu acho importantes. Primeiro, ganhar experiência como peritos. E segundo, ganhar dinheiro. Né? Acho que ganhar dinheiro é bom para todo mundo. Mesmo que você seja empregado, que você seja autônomo, e principalmente se você estiver em busca de recolocação no mercado, é a melhor forma de você começar a atuar. Inclusive, quando você levar o seu currículo, você não coloca lá, ó, atuação como perito, né, como assistente técnico em tribunais e tal, a realização de laudos periciais. Né? Então, acho que isso é bom para todo mundo. Né? E é bom em vários aspectos. Ganhar experiência, colocar no currículo e ganhar dinheiro. Ok? Então, pessoal, já se foram aí uns 40 minutos aí de fala só minha. Alguém tem alguma pergunta que eu possa ajudá-los e esclarecer para vocês? Eu vou deixar aberto aí para algumas perguntinhas e quem queira fazer, e eu vou esclarecendo aqui. Aqui, ó. Deixa eu parar aqui o vídeo, pronto. Próximos cursos, datas, descontos. Ed, cara, daqui a pouquíssimas semanas vocês terão uma novidade, tá? Com relação aos cursos, descontos e tudo mais, tá? Fiquem alerta, porque eu vou avisar vocês sempre por esse mesmo esquema de envio de e-mail, tá? Vou enviar para vocês e você vai receber as atualizações. Mas aguarda, porque é uma boa novidade. Luiz, você vai disponibilizar a gravação. Tá. Heitor, vou sim. Como eu comentei mais cedo, teve um outro colega que perguntou também, eu vou disponibilizar a gravação, vou jogar no meu canal no YouTube e vou avisar a vocês por e-mail também que a gravação já está no ar e vou mandar um link para que vocês possam assistir. Tá bom? Beleza, vai ter curso de Offensive Security. Mr. Heisenberg. Cara, já tem curso de Offensive Security, né? Tem os cursos
os pentest em rede, pentest web, pentest avançado e em breve vai sair o de exploitation. Tá? Inclusive o projeto que eu estou formatando para ser lançado no mês que vem é justamente para que eu possa lançar o curso de exploitation. É justamente isso, Roberto. Essa é a novidade que vai ser lançada no mês que vem. Então, mês que vem, eu já vou mandar para vocês o aviso para que vocês comecem a ter acesso a essa nova plataforma de cursos. Curso que vocês vão poder assistir o conteúdo junto com as aulas ao vivo dos cursos novos que vão surgindo. Então, assim, vai ter muita novidade aí para vocês. Tá? Novidade, bônus, descontos e muita coisa boa. E esse novo projeto que eu vou lançar, ele vai permitir que eu possa lançar novos cursos para vocês, né? Porque até o momento eu tenho 10 cursos diferentes, mas a minha vontade é não ficar só em 10 cursos. Eu quero oferecer cursos para vocês que não tem no Brasil. Por exemplo, como transformar o seu Android em um instrumento para pentester, né? Você conseguir fazer pentest utilizando o seu Android. Como criar o seu a gente chama de Palm, esqueci o nome agora, mas lá fora eles até chamam de rutabaga, é o Pineapple, né? Você criar o seu equipamentozinho, o seu roteadorzinho para utilizar como um instrumento de pentest e tal. Então, esse tipo de curso eu quero criar, mas com os cursos rodando da maneira que estão, eu não tenho tempo. Mas, na nova plataforma de curso, vou ter tempo para criar os novos cursos e vocês vão poder aproveitar. Deixa eu ver. Fala, Dário, tudo bem? Quanto tempo, cara? Bastante tempo que a gente não se fala. Bruno, Luiz, para quem não é da área de perícia forense, você poderia dar um exemplo mais prático de uma perícia que você fez e o tempo que levou? Sim. Bruno, eu já realizei várias perícias, tá? Tanto por conta própria, né, como profissional liberal, fazendo perícia, como perito forense que eu sou, para empresas, para tribunais e também atuando como gerente de forense de uma Big Four, né? Gerente da área de tecnologia forense. Então, assim, eu participei já vi os mais diferentes cenários possíveis que você imaginar, desde grandes empresas a pequenas empresas. Então, normalmente, quando você vai coletar duas máquinas, duas máquinas, você vai levar, normalmente eu estimo 40 horas, tá? Até duas máquinas eu estimo 40 horas, a investigação e a redação do laudo técnico, ok? Então aí eu vou crescendo, eu vou aumentando isso exponencialmente, tá? Se eu for pegar 4 máquinas, eu vou levar isso para 80 horas, né? E a partir daí eu estipulo um valor específico, né? Por exemplo, R$ 200 a hora, né? R$ 200 a hora para uma perícia. Então se você vai atuar, deixa eu botar aqui, por exemplo, se você vai fazer um projeto de 80 horas, você vai poder cobrar aí R$ 16.000. Tá? Deixa eu ver. Muito obrigado, João. Valeu, meu cara. Henrique, por incrível que pareça, você vai preferir. Você vai ver que vai valer mais a pena. Tá? Você vai ver que vai valer mais a pena. Bruno, direcionado a tribunais. Tá, direcionado a tribunal, normalmente, assim, o que eu peguei foi no máximo 2 máquinas mesmo. Então, assim, era 140 horas. Eu sempre peguei projeto de laudo, né, para processo. Normalmente era no máximo 2 máquinas. Nunca aconteceu de eu pegar mais. Só quando era realmente para empresa maior, aí normalmente envolvia 10, 15 máquinas, dependendo da situação. Mas para tribunal, normalmente eram 2 máquinas no máximo, entre 1 e 2 máquinas. Normalmente era a máquina do funcionário, por exemplo, no caso da justiça trabalhista, e aí era 40 horas, né? 40 horas. Nada de 40 horas já são R$ 8.000, de acordo com cobrando R$ 200 a hora. Tá? Mas, eu quero cobrar R$ 400 a hora. O problema é seu, isso daí. Você pode colocar o valor tranquilamente. E quem vai pagar é a parte. Tá? É a parte litigante lá.
Ah, 40, vou botar R$ 400. Um projeto de 40 horas, você vai conseguir ganhar em R$ 16.000. Né? Não existe restrição quanto ao valor. Obviamente que existe a questão do bom senso. Né? Você também não vai, eu vou cobrar R$ 1.000 a hora. Né? Aí vai dar R$ 40.000 um laudo de que você levou 40 horas para poder redigir, né? Investigar e redigir. É isso. Boa noite, Luiz, e todos os participantes. Fala, Anderson. Boa noite, meu cara. Bem, acho que é isso, pessoal. Espero ter respondido todas as perguntas. E o mais importante, eu espero ter acrescentado informações para vocês que possam ajudá-los no dia a dia e na vida profissional de vocês. E, acima de tudo, que possa ajudá-los a ganhar dinheiro e, o que eu acho que é mais importante, transformar vocês como profissionais. Porque eu sei que quando você começa a atuar num nicho diferente, numa área diferente, isso transforma você. Né? Isso vai possibilitar que vocês tenham uma nova área de atuação. E eu acho isso mais legal. Né? O mais interessante de tudo. Anderson, ex-aluno, cara, vai ter benefício sim, vai ter benefício sim. Já, assim, daqui no máximo 2 semanas vocês já vão receber e-mail aí com as novidades. Preciso mandar um esboço porque vamos precisar. Pode sim, Dário. Pode sim. Manda um e-mail para mim, beleza? Eu estou respondendo uma pergunta que o Dário me mandou em privado. Então. Pode mandar sim, Dário. Você tem meu e-mail, sinta-se à vontade, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso webinar de hoje. E eu vou pegar esse vídeo e nos próximos dias eu publico e já encaminho para vocês o link para vocês assistirem. Tá bom? Galera, muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Uma boa semana. E é bom revê-los aqui de novo. A maioria não, todos vocês, ou assistiram alguma palestra minha, ou são ex-alunos, então é sempre bom revê-los. Né? Muito obrigado. Grande abraço para vocês. Valeu, valeu Ed, valeu Henrique, valeu Anderson, Marco, Roberto, Thiago. Então, um forte abraço para todos vocês e a gente se vê na próxima. Valeu, obrigadão Henrique. Valeu, meu cara. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.